gente! Seja bem-vindo ao nosso Bom Astral, que está incrível, viu? Porque no programa de hoje nós vamos receber dois convidados que são queridíssimos. O primeiro deles é o Thiago Paulice, que vai falar sobre leitura da mão, né? Análise das linhas e informações contidas na palma da mão, mas para você entender um pouco mais a respeito da sua espiritualidade. Então o Thiago vai falar sobre aptidões, mediunidade, como você tende a levar o seu lado espiritual, te dando as ferramentas, né, para você entender aí a respeito do assunto, né? Como identificar sinais da minha espiritualidade na palma da mão. Você vai saber já já. E também teremos a presença do professor Wagner Borges. Ele é espiritualista, tem muitos livros publicados, vídeos, um material bem bacana na internet, é comunicador de rádio e hoje ele vai falar sobre projeção astral, assunto no qual ele é referência. Vamos entender mais sobre como funciona esse lance das viagens fora do corpo. Então tá começando, fica com a gente. Gente, o assunto agora é quirologia ou quiromancia. Vamos falar das informações contidas na palma da mão. Em específico, hoje, você vai entender um pouquinho sobre sinais, né, de como você pode ou como tende a exercer a sua espiritualidade. Muita gente tem dúvidas, né, sobre como cuidar do lado espiritual, quais são os dons e os talentos espirituais que possui. E para falar a respeito disso, a gente recebe mais uma vez ele que é estudioso de diversos oráculos, do tarô também e também da quiromancia. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Edu. Prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Vamos falar de espiritualidade? Vamos falar, um tema aí que muita gente, depois de amor, né, dinheiro, acho que é o tema mais procurado, assim, que desperta mais curiosidade nas pessoas. Uhum. Você acha que as pessoas, o que elas demonstram mais ter interesse para você, assim, a respeito de saber, por exemplo, como elas devem cuidar do espiritual, qual talento, qual dom espiritual elas possuem? Também, porque muita gente que passa na consulta de quiromancia, a maioria do público, ele tem um interesse de entrar e trabalhar essa área já. Uhum. Tá? Então, tem as pessoas comuns, entre aspas, né, que tem as coisas cotidianas, normais, mas tem as pessoas que desejam entrar nessa área de alguma forma, a maioria deseja. Então elas perguntam muito a respeito da espiritualidade, do que você vê dessa área, o que eu tenho de sinal da mão que reforça alguma coisa ou outra, se eu tenho algum talento, ou principalmente que tipo de atividade, né, espiritual ou esotérica que eu tenho mais facilidade para entrar ou para compreender. Entendi. Então, muita gente que já está aí, né, numa caminhada de autoconhecimento, espiritualidade, busca esse tipo de consulta e às vezes quer obter mais informações para até poder aprofundar. Exatamente. Então, a pessoa ela já está com um pezinho lá querendo se aprofundar mais, né? Às vezes nem é trabalhar com isso, mas é interagir mais, conhecer um pouco mais desse meio espiritual para se sentir até pertencente, né, a algum tipo de espiritualidade. Então, elas procuram muito saber qual que é o dom, né, que a minha mão traz a respeito desse caminho, né? Quais são as minhas facilidades, né? O que acontece aí nesse meio. Eu tenho mencionado muito assim nos vídeos, né, que religião é um caminho para a gente cuidar da espiritualidade, mas a gente sabe que não é a única forma, né? Tem gente que já nasce com uma espiritualidade sem ter frequentado nenhum templo sequer. E tem gente que se identifica com caminhos mais livres, né? A pessoa se intitula espiritualista e ela pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e assim ela cuida do lado espiritual dela. É possível a gente identificar por uma palma da mão se o caminho para a pessoa é mais em torno de uma espiritualidade mais livre ou de repente em torno de uma religião, uma coisa um pouco mais firme, até rígida? Sim, tem essa diferença também. Tá? Eu procuro não falar muito de você tem que seguir uma religião ou algo espiritual, mas eu trago assim informações da palma onde ela tem mais facilidade para entender uma espiritualidade que já tem um dogma, né, que já tem uma construção ali, um método, uma racionalização, porque às vezes a mão da pessoa lá indica que ela vai ter mais facilidade com isso, né, através de algo que já está pronto.
Não precisa ser religião necessariamente, mas se for astrologia ou tarô, que você já tem um estudo, né, que você já tem uma diretriz forte e ela só busca estudar e conhecer, também cai no mesmo parâmetro aqui da religião, né? E tem gente que é mais sensitiva, tem mais sensibilidade. Então a pessoa ela pode não ter tanta facilidade para uma compreensão tão racional, né? O que não quer dizer que ela é burra, tá, gente? Mas ela tem uma facilidade, uma intuição mais forte, né? Uma sensação. Então essas diferenças a gente consegue ver na palma. Aí sim, né? Ela pode ter uma facilidade para uma religião específica ou não, trabalhar de uma forma mais livre. Tá. E aí, novamente, se faz análise das duas mãos. De preferência das duas mãos. Uma mão vai falar um pouco mais sobre caminhos para onde a pessoa está indo nessa vida, é isso? Isso, tá? Ou pelo menos o que ela tem mais de facilidade, né? Se é algo mais concreto que ela pode buscar. Eu trouxe alguns exemplos de sinais, a gente vai entender mais, né, através dessas linhas, mas vai ter a facilidade para uma religião ou para uma espiritualidade. Isso a mão que a pessoa escreve. Não que a pessoa escreve. Então, se a gente for pegar a região de Júpiter, por exemplo, né, do indicador, né, que o Júpiter ele tem essa questão um pouco mais sacerdotal também. A gente fala de liderança, de ambição, de expansão, mas Júpiter também fala muito de religião. Tá? No caso, ele vai falar da parte dogmática mesmo, né? Da parte mais estruturada. Então, quando você tem um dedo indicador muito grande, né? Ou alguns sinais aqui na região abaixo do dedo indicador, a gente consegue ver se ele vai ter mais facilidade para algo sacerdotal ou metódico. E outras regiões da palma que a gente vai ver se a pessoa ela é mais sensível, né? Ela mais capta energia, mas ela não se adequa tanto a alguns moldes, né? Teria uma mediunidade de repente, mas sem a necessidade de seguir uma religião específica. Exatamente, porque a pessoa, né, como a energia dela flui, é mais livre, né? Não dá para ela ficar enquadrada num campo. Tá. Né? Então ela vai ter que absorver de um ponto, de outro, né? E tem gente que vai funcionar melhor seguindo lá um código que já existe. Agora você falou que o dedo indicador, ele por ser o dedo de Júpiter, né? Que tem a ver com religião também, ele pode trazer informações a respeito de uma tendência ao sacerdócio, Exatamente. por exemplo. Aí para isso seria interessante, né? Um indício seria o dedo ser grande, né? Ser longo. Exatamente. Aí para as pessoas em casa, assim, como que elas podem ter noção do que é um dedo longo? É medido em relação a quê? Aqui o exemplo, eu vou pegar o meu. Tá. Aqui, ó. Então você vê o dedo de Júpiter, que é o dedo indicador, e a gente vai para o dedo anelar aqui, que é o dedo do Sol. A comparação é feita entre um e outro. Então, se você tem o dedo de Júpiter geralmente maior que o dedo anelar aqui do lado, você tem uma característica jupiteriana muito mais forte. Tá. O dedo de Júpiter maior que o anelar. Maior que o anelar. Se você tem um dedo anelar, né, maior que o Júpiter, você tem uma característica de Sol um pouco mais forte. Não que no caso você não sirva para um sacerdócio, não é isso. Mas o Júpiter aqui ele vai estar um pouco com uma energia não tão destacada. Agora, quando, no seu caso, né, que você acabou de falar, o Júpiter ele já é muito destacado. Né? Então aí já tem um indício de uma pessoa que dentro da espiritualidade vai ter um dom, assim, uma facilidade para conduzir grupos, né, para conduzir pessoas, passar uma filosofia espiritual para o público. Também porque o Júpiter ele vai ter essa pegada de filosofia e tal, né? Mas uma coisa mais dentro de um método, né? Ou dentro de um contexto já pré-estabelecido. Acabei de reparar que o meu anelar de uma mão é maior do que o anelar da outra. O anelar da mão direita, né? Ele é menor do que o dedo de Júpiter, do que o indicador, tá? Aí o indicador é maior. Mas o anelar da outra mão ele é quase do tamanho do de Júpiter, né? Engraçado, ó, tá quase do mesmo tamanho, ó, o anelar e o dedo de Júpiter. Aqui já não, ó, o de Júpiter é bem maior que o anelar, né? Se essa sua mão ativa, conta da mão ativa. Isso, da mão ativa. Ela vai ser o principal. Então aí no caso, uma tendência a essa parte de sacerdócio e por aí vai. Exatamente. Né? Legal, tá vendo, gente? Que bacana. E não é difícil, né? De identificar esses sinais, você só tem que conhecer as regiões, né? Onde que é o dedo de Júpiter, o dedo de cada planeta, né? Os montes. O Thiago trouxe algumas instruções pra gente, alguns exemplos. Por exemplo, aqui é uma mão... Aqui eu trouxe o formato da mão, na verdade. Tá. Né? Que seria o psíquico já, que dá pra ver que é bem compridão os dedos.
né, em relação à palma. Então, esse formato de mão, ele já tem uma tendência a ser mais sensível, ter mais sensibilidade. É claro que ele não vai ser necessariamente mais espiritual que uma mão pequena, uma mão quadrada. Mas a mão mais quadrada, com os dedos mais curtos, ela tem uma compreensão muito mais material do mundo. Tá. Então, lógico que a espiritualidade dela, de uma mão quadrada, por exemplo, né, de uma mão curta, ela não que vai ser muito mal desenvolvida, mas como ela percebe mais o material, talvez ela não tenha tanta sensibilidade. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, como está muito comprida, é como se fosse uma antena a mão, tá ligando, né, até lá em cima. Então, essa pessoa ela vai ter mais facilidade com a conexão espiritual. Ela pode ter mais dificuldade com o material, né, mas espiritualmente falando, a conexão dela vai ser um pouco mais assim facilitada. Então, essa é uma mão psíquica, a principal característica são os dedos Bem longos, longos. Né? E a mão ela costuma ser mais fina também, tá? Mais fina a mão e a palma pequena em relação aos dedos. Pequena em relação aos dedos. Tá, então essa mão aqui, o formato dela em si já é um formato que remete à conexão espiritual. Então ela vai ter muito mais facilidade com esse mundo mais sutil. Tá, o que não quer dizer também que vai ser bom, tá? Porque dependendo do que tem na mão, a pessoa também pode se perder. Tá. Ok, então uma mão mais psíquica. Vamos lá, temos uma outra imagem. Pode soltar pra gente na tela. Aqui é outro ponto que eu queria falar em relação a Júpiter, que a gente vê um anel aqui desenhado embaixo do dedo indicador. Tá. Muita gente chama de anel de Júpiter, outras pessoas chamam de anel de Salomão. Ele é um sinal de espiritualidade também, tá? Ele pode falar de algumas outras coisas, mas aqui como o tema é o espiritual, a gente vai falar disso. E o anel de Júpiter é como se ele fosse esse sinal mais dogmático. Tá? Então é a pessoa que ela tem um interesse muito grande em relação à natureza humana. Então você pode ver astrólogo com esse sinal, tarólogo, por exemplo, pessoas que gostam de entender os outros de um ponto de vista espiritual. Eu tenho também. Tem. Então já tem essa parada aqui. Segundo indício, gente, até Segundo agora. indício. E o Anel de Salomão, como eu falei, né, ele tem muito a ver com leis, né, no mundo mais material, né, com justiça, mas a gente pega o aspecto de ele precisa também de um método, Tá. para entender. Tá? Não é um freestyle aqui. Não é só intuição, só sexto sentido. A pessoa precisa conhecer. Conhecer, ter técnica, saber como técnica. funciona. Então aqui, quando você tem o Anel de Salomão, a pessoa ela vai ter muito conhecimento. Tá? Um conhecimento que ela adquiriu, que ela estudou para isso, tá? Então, uma mão muito, quando você tem esse sinal, é um sinal, voltado para o estudo. E de certa forma ele também traz mediunidade. Tá. Então, gente, para você que ligou sua TV agora, nós estamos falando sobre indícios na palma da mão, né, relativos à sua espiritualidade ou a forma como você tem conduzido ela na sua vida. Então, estamos falando de quiromancia, tá? Sinais a respeito da sua espiritualidade na palma da mão. Então, falamos já sobre o dedo indicador, que é o dedo de Júpiter, ser grande. Falamos sobre a mão, que é uma mão psíquica, e agora o anel de Salomão, que é esse anel que é uma espécie de um arco deitado, que fica na base do dedo indicador. Exatamente. Ele não precisa necessariamente ser um arco, tá? Ele pode ser uma linha até reta também. Tá? Porque os sinais, as linhas, elas não são tão bonitinhas como nos exemplos aqui. Mas um sinal desse, ele já é um favorecimento aí para o entendimento e para o conhecimento espiritual. Tá, perfeito. Vamos lá, temos mais imagem, pode soltar. Aqui não é necessariamente um sinal espiritual, tá? Que é essa linha do Sol que vem da região que a gente fala de Marte, que é ali, né, onde está o sinalzinho, então ela faz uma curva aqui. Isso, subindo para o dedo anelar. Subindo para o dedo anelar. Ele não é um sinal de espiritualidade em si, mas eu quis trazer porque ele é bem interessante, porque ele fala muito a respeito de karma. Tá? Então, quem tem esse sinal, ele é um sinal bom, tá? Não é um sinal ruim, mas ele vai falar muito de uma pessoa que vai travar algumas batalhas que são colocadas propositalmente para elas na vida, tá? Com o objetivo de fazer ela aprender com aquilo. Tá. Então, principalmente na quiromancia praticada na Índia, né, eles acreditam muito nisso, eles levam muito em consideração, já que é bem da cultura deles. Então, quando a pessoa tem esse sinal, existe um envolvimento espiritual na vida dela muito forte, mas no sentido de eu vou fazer você passar por algumas situações que vão te levar a um crescimento e ao sucesso.
mas isso aqui é um dedo da espiritualidade também. Tá, ok. Muito legal. E aqui mais uma mão. Aqui mais uma e aqui é a linha de Saturno, né? Ou linha do destino, que ela vem aqui do Monte da Lua, da região oposta ao polegar, subindo. Esse também é considerado um sinal de mediunidade, tá? Porque fala de outras coisas, mas como é um caminho, né? Uma linha que fala muito de caminho de vida e está recebendo influência da Lua aqui diretamente, a Lua também aborda a questão psíquica, a questão astral na vida da pessoa. Então, em algumas mãos, a gente pode identificar uma possível mediunidade através dessa linha. Muito legal. Então é quando a linha de Saturno sobe ali do Monte da Lua na direção do dedo médio. Exatamente, nessa direção. Aqui então é como se o caminho de vida dela tivesse também uma questão astral envolvida. Mesmo que ela não trabalhe com espiritualidade ou não desenvolva, sempre tem aí uma atmosfera bem sutil no caminho dela. Ela sempre tem uma sensibilidade, uma percepção aqui além do material. Perfeito. Gente, já vamos falar mais sobre indícios de espiritualidade na palma da mão, mas agora eu tenho um recadinho para você. É muito importante a gente cuidar da nossa energia e para isso banhos de ervas são ferramentas excelentes que você pode utilizar, né, para deixar o seu astral mais vigoroso, mais atrativo, de prosperidade, sucesso, amor. Também pode utilizar banhos para se proteger ou para se limpar de influências negativas. Agora, nem sempre você está com energia bacana para você preparar um banho ou você sabe como fazê-lo. Então eu vou te indicar algo pronto, feito com boas energias, muito carinho e axé. Dá uma olhada. Oi gente, eu estou com a IA Oyakemi, que é a idealizadora da marca de artigos esotéricos e de produtos africanos, que também se chama Oyakemi. Tem assim de itens, né? Sim, nós temos 100 tipos de banhos, perfumes correspondentes, temos todos os produtos usados para rituais de umbanda, candomblé, africano, temos os elequés, temos opeleifá, temos iroquê, temos roupa, tudo de produção própria. Muito legal, gente. Tem um oráculo maravilhoso que se chama Odu de Ifá, desenvolvido pela IA com todo carinho. E também você que quer agendar o seu atendimento com ela, entre em contato, porque tem tanto leitura de mão, quanto também tarô e búzios. E búzios. O WhatsApp qual que é? O 11 93499 2176. 11 93499 2176. Então você viu, gente, uma linha de banhos bastante diversificada. Além dos banhos, ela também tem sabonetes feitos com todo carinho e perfumes, tá? O ideal é que você utilize o banho uma ou duas vezes na semana e o perfume diariamente, quando você quiser atrair a prosperidade ou amor na sua vida. Então, entre em contato com a Dona Neuza, adquira já os banhos. E você que também frequenta alguma religião afro-brasileira, a Dona Neuza tem itens da religião que às vezes são bem difíceis de encontrar. E agora nós voltamos para o nosso bate-papo de quiromancia. Estamos falando sobre espiritualidade através das linhas das mãos. Tiago, sobre vidas passadas, também é possível identificarmos algo ou se de repente a gente tem alguma influência na nossa espiritualidade de uma informação do passado? Tem, geralmente na mão passiva que a gente costuma ver isso, né? A mão ativa é a mão que a gente utiliza para escrever e a mão passiva é a outra, né? Tá. Só que aí entra num campo meio subjetivo também, né? Porque a gente tem que avaliar qual vida passada. Qual? Muita gente tem no imaginário a última, mas não necessariamente é isso, tá? Então aí precisaria de uma combinação, né, de fatores das mãos. Então ver que sinal que tem na mão passiva, que sinal que tem na mão ativa, fazer essa análise com certo cuidado para saber o que tem de influência ou não. Tá. Mas um dos sinais que eu mostrei anteriormente, daquela linha que vai em direção do Dona Elarge, é um indício de algo que reverbera de outras vidas na nossa atual. Entendi. Ótimo. Temos mais imagem? Olha só, aqui alguns exemplos. Aqui são os exemplos do Anel de Salomão, né, que eu trouxe aqui. Esse nome aqui da Índia, né, não vamos entrar nesses detalhes, né, mas tem aqui o
sinal ali, que ele é esses dois primeiros, né, que são mais curvadinhos. Tem esse exemplo aqui, que é o mais comum de se ver, tá? Que eu falei que não precisava ser necessariamente um anel, né, um traço. E tem também o sinal quebrado. Tá? O sinal quebrado, ele pode ser assim, né, o mais comum, mas também às vezes tem mais linhas, né, quebradas. Aí tem uma questão interessante e até meio controversa, tá? Porque muitas pessoas vão dizer que esse é um sinal de clarividência. Tá? Só que sempre quando está quebrado é um sinal ruim, um sinal negativo. Então pode ser uma clarividência, mas não de um ponto de vista assim tão bom para a pessoa. Tá? Poderia ser um sinal assim de alguém que vê de repente coisas, mas não consegue controlar, sabe? Então essa pessoa ela pode ter essa questão de visão, né, ou audição. Enfim, eu falei clarividência porque é o mais comum, mas é qualquer tipo de evidência aqui, mas de uma forma que não é tão assim controlada por ela. Então ela vai precisar buscar um conhecimento de novo da espiritualidade para não correr riscos de isso acabar atormentando a vida dela. É claro que a gente vai ver por outros sinais também para confirmar como ela lida, mas de qualquer forma aqui já mostra uma certa evidência, mas não de uma forma tão controlada assim para ela. Tá. Então, se tem esse anel partido, né, uma interrupção, também se considera como anel de Saturno. Também considera, anel de Salomão. Anel de Salomão. Ou anel de Júpiter, né? Considera. Tá quebrado, mas a gente considera. Existem todas aquelas questões que eu falei do anel completo também, só que aqui a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade de focar porque tá quebrado. Tá. Né? Então ela pode encontrar um pouco mais de empecilho nos entendimentos. E ela também pode ter uma mediunidade assim um pouco desgovernada. E esse aqui é muito raro, tá falando? Tá falando que é raro, mas eu não acho que seja tão raro não. Eu acho que a fonte deles lá, talvez para eles sejam raro. Tá. Né? Mas aqui eu costumo ver com bastante frequência. Assim é mais comum, mais reto, mas aquele lá também não chega a ser raro, também raro não chega não. a ser raro. Tá. Ok, gente. E aí, você tem o anel de Salomão? Conta pra gente, quem estiver vendo pelo YouTube, né, assistindo ao vídeo, deixa aí nos comentários, tá? Dá uma olhadinha, né, abaixo do dedo indicador da sua mão ativa, que é a mão que você escreve, se existe ou uma linha reta ou um arcozinho parecendo um anel, tá? Muito legal. E aqui o que temos? Aqui a gente tem a famosa cruz mística, né, que é famosa porque muita gente comenta no meio da quiromancia. A imagem ela tá muito focada, mas só para vocês entenderem, essa linha aqui é a linha da cabeça, né, no centro da palma. Aqui em cima é a linha do coração, que está próxima aos dedos. E essa cruz está entre uma e outra. Tem que tomar cuidado na avaliação, porque essa cruz ela tem que estar muito bem marcada, tá? Porque pode ser às vezes cruzamento de linhas. Tá? Uma linha que vem da linha da vida, a linha do destino, cruzando, e acaba não sendo a cruz mística. Tem que ser uma cruz nítida, que a gente bata o olho e veja. Nítida e de preferência assim, ó, que ela tá isolada aqui na palma, tá? Ela não é uma junção de outras. E entre essas duas linhas também? Entre essas duas linhas, da cabeça e do coração. Da cabeça e do coração. Se tiver em outro lugar, não é cruz mística, tá? É uma cruz negativa. E, gente, se você tem dificuldade para saber onde que é a linha da cabeça, onde que é a linha do coração, no Google mesmo as pessoas vão encontrar várias imagens, né? Só você colocar a linha da cabeça, a linha do coração, que vai aparecer imagens e daí você olha na imagem e localiza, né? Na palma da mão. Localiza, mas é aqui, linha da cabeça, né? Linha do coração aqui em cima e essa cruz fica entre as duas. Entre uma e outra. Tá? Isso aqui vai falar de um certo talento para a espiritualidade, ou pelo menos o interesse em algo oculto. Né, esse tipo de vida. Então é o único lugar que a cruz vai ser boa, tá? Um dos únicos. Tá. Mas tem que ver se ela tá bem nítida assim, tá? Ótimo. Temos mais imagem? Ou fomos todas? Ótimo. Legal. Então bastante coisa, né? Muitos sinais, muitos indícios, né? Que a gente consegue localizar. Alguma coisa relativa, por exemplo, a Monte da Lua que a gente possa considerar? Sim, tá, o Monte da Lua, essa região aqui, aqui embaixo. Então a gente tem alguns tipos, né, de montes, né? Se o monte ele for muito grande, né, muito aqui para fora, saltado, aí a pessoa vai ter muita energia da Lua, ou seja, né, ela vai ter uma capacidade psíquica bem avantajada em relação aos demais. É claro que a gente vai ver outros sinais da mão para saber como que a pessoa vai conduzir isso, mas é uma facilidade com o mundo astral já. Tá. Depende do que está na mão também, né? De sinais aqui, a gente pode ver se a pessoa ela tem uma tendência, tem algum talento com sono, por exemplo, ou até mesmo dificuldade de dormir.
mas dá para ver também aqui no Monte da Lua, claro que aí já é uma combinação, intuição forte, né? Porque a Lua ela tem essa percepção extrasensorial, né? A pessoa com a Lua forte ela consegue captar muito bem o que vai além da matéria, tanto a nível artístico como a nível espiritual, então ela tem essa facilidade, né? Se ela tiver uma linha ainda que conecta, né, aqui, ela pode ter uma intuição, além de tudo, muito forte, aquela que ela não entende muito bem o método, mas ela sempre tem um feeling para fazer a coisa certa. Né? A pessoa que tem uma mão material muito boa com essa linha de intuição, ela sempre acerta, por exemplo, investimento. Mesmo que ela não saiba o que ela esteja fazendo, ela vai lá e acerta. Tá? Porque ela tem essa facilidade, né? Essa questão de sentir o que está acontecendo no momento e fazer. E, claro, dependendo da mão, não vai ser uma pessoa que vai ter um método para isso. Ela nem vai saber como acontece, mas ela tem essa confiança. Quando a pessoa é esponjinha, tem algum indício na mão? Esponja que eu digo, gente, é a pessoa que absorve as energias de todo mundo, dos outros e não sabe lidar com aquilo. Não tem um sinal específico para isso, tá? Mas tem mãos, por exemplo, mãos que tem muitas linhas cruzando, assim, muitas linhas aleatórias, né? Isso já mostra uma pessoa um pouco mais sensível também, um pouco mais impressionável. E essa pessoa ela pode ter uma dificuldade com isso, ela pode atrair mais, absorver muito mais, né? Ela já tem uma personalidade que absorve muito, tá? Muita informação e não processa muito bem tudo isso. Ela capta muito. Isso também vai para o espiritual, né? Ela vai captar muita informação espiritual na energia dela, no campo, né, de energia, e às vezes ela não vai saber lidar com isso. É claro que pode ocorrer em outras mãos, mas nessa, por ela ser uma pessoa já que pega muito, ela vai ter mais facilidade, né, mais dificuldade em relação a isso. Interessante, né, gente? Bom, você que quer aí saber um pouco mais sobre as informações contidas, né, na sua mão, não só de espiritualidade, mas de amor, se tem tendência a casamento, a filhos, né? Como que você tende a se sair no trabalho, quais são seus talentos, quais problemas de saúde possíveis que você deve saber para poder evitá-los, o Thiago Paulice faz leituras de quiromancia, tá? Então esse estudo no qual dá para fazer à distância até, né? Dá para fazer à distância, até é o mais indicado. Porque aí você consegue pegar a foto e analisar com bastante calma tudo. Dá para expandir a foto. Dá para expandir tudo, né? Numa consulta presencial tem hora limitada, às vezes nem dá para ver tudo. Às vezes a luz também no ambiente não ajuda muito. Né? Em foto você já tem o tempo lá que você vai fazendo tudo direitinho e consegue destrinchar cada um dos temas da mais perfeita paciência. E a pessoa pode fazer perguntas também? Pode fazer pergunta. É até ideal também que ela conte um pouco da vida dela, né? Porque aí você já sabe por onde você vai direcionar a leitura. Tá? Abrange tudo, mas você já tem uma noção do que acontece. Então ela pode fazer perguntas sobre tudo, falar sobre tudo. Legal, um bate-papo. Você vai mandar as fotos, vai fazer as perguntas e ele vai localizar as informações, vai te explicar. E aí, para isso, para você agendar, você pode segui-lo no Instagram e mandar uma mensagem inbox no @thiagopaulice ou pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, código 11, número 952240848. 952240848. Thiago, obrigado. Gratidão aí pelo papo. Adoramos, né, gente? Sempre muito legal falar aí de leitura de mão. E volte mais vezes aí para falarmos mais, né? Tem tanta coisa, né? Tanta coisa, com certeza. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Quando voltarmos, tem ele, que é a autoridade em vários assuntos de espiritualidade, mas quando se fala em projeção astral, é com ele, Wagner Borges. Não sai daí. Música